Alegria em nos reunirmos como igreja, povo de Deus, e os irmãos bem conhecem o texto sagrado. Alegria do Senhor é de fato motivo de alegria e de festa. Nos reunimos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Agradeço de coração a presença do pastor Osimar, nosso executivo da Associação Batista Central, e sei que ele está aqui nessa qualidade representando a nossa associação. Muito obrigado, pastor, e tendo o irmão aqui, agradeço a associação também pela a recepção, pelo irmão estar aqui, e a alegria que tive, e estando lá na Bahia, não estando aqui, mas minha filha esteve lá, pela lembrança do meu nome e pela homenagem que a associação nos prestou durante esse tempo. A nossa eterna gratidão, nosso carinho imenso pela vida do irmão e pela vida da nossa Associação Batista Central. E com alegria no meu coração, estamos de volta, né? Deixo ali o estado da Bahia, estado que eu amei, e uma igreja com a qual eu tenho grande relação de afeto e de amor. E se por acaso os nossos irmãos ali de Feira de Santana estiverem assistindo esse culto, ou quando assistirem, se assistirem, recebam aqui o meu abraço fraterno no meu coração, cheio de amor e de saudade pelos irmãos, mas compreendendo e entendendo que nós estamos na direção do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que determinou esse tempo para estarmos de volta a Belo Horizonte. Meus amados irmãos, Efésios capítulo 3, verso 20, eu fiquei muito feliz quando recebi ali as programações e o folder com a data de hoje, e nele estava este versículo, não é? Portanto, é um versículo muito bonito, que hoje nós queremos falar um pouco sobre ele. Em razão do tempo, nós nos vamos restringir aqui, porque é um texto rico, e que a gente poderia pregar nele um mês inteiro. Quem sabe a gente começa hoje, não é? Domingo que vem eu continuo, e assim a gente vai até o final do mês e trabalha esse versículo que é extremamente grandioso. Diz assim a boa, santa e agradável palavra de nosso Deus. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eterno, santo e bom Deus, te agradecemos, ó santo Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Te rendemos toda honra, toda glória e todo louvor pelos anos que o Senhor tem concedido a esta igreja, pelas vidas que aqui se reúnem para louvar, te exaltar, glorificar e propagar o teu reino. Ó Deus bendito, todo-poderoso, nós te suplicamos por todos os que estão vivendo momentos de enfermidade em razão desta pandemia ou por outras tantas enfermidades. Que o Senhor esteja operando poderosamente em cada vida, trazendo cura e restauração, porque o Senhor é o médico por excelência, é o remédio eficaz para as nossas vidas. Ó Deus bendito, nós te pedimos pelos nossos irmãos que partiram para a eternidade, e ao pensar nestes nomes, ó Deus, que o Senhor convocou para a eternidade, pedimos o teu consolo, pedimos o teu abraço, pedimos, ó Deus, o minar da tua graça para os familiares, para os parentes e para a Igreja Batista das Alterosas. Que todos estejam consolados e confortados nos teus braços, ó Deus, na certeza de saber que estes irmãos já alcançaram a eternidade do teu amor e da tua misericórdia. Ó Deus bendito, fala aos nossos corações. Que a tua voz seja ouvida por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã, aqui nesta manhã. Fala, Senhor, e nós ouviremos a tua voz, no nome de Jesus. Amém.
celebrando a graça. É o que estamos fazendo nesta manhã de domingo, em razão dos 18 anos desta igreja. Estamos celebrando a graça. Este texto é a celebração da graça. É a celebração de reconhecer os benefícios, os favores de Deus em nossa vida. O apóstolo nos aponta neste texto as razões, os motivos para celebrarmos a graça do Senhor, na comunhão do povo da graça. Porque quem é a igreja? O que é a igreja? Senão o povo da graça, o povo que foi alcançado pela graça, pela misericórdia, pelo amor perdoador de Deus. E nesse texto, o apóstolo nos apresenta 3 razões pelas quais nós devemos celebrar a graça do Senhor. Celebramos a graça do Senhor quando reconhecemos, quando nós vivemos na comunhão do povo. Então nós celebramos a graça quando conhecemos o Deus da graça. É muito interessante isto, meus amados irmãos, porque nós só podemos agradecer, nós só podemos celebrar com efetiva verdade quando nós conhecemos o doador da graça, o Deus da graça. Eu gosto muito do livro de Jó, e eu ainda não decorei esse livro porque Deus não me permitiu fazer isso, porque Deus gosta, parece, de me ver lendo este livro várias vezes durante o ano. E eu leio esse livro várias e várias vezes. Mas algo me chama muito a atenção no livro. É o fato de que Jó, ele servia ao Senhor. Ele era justo aos olhos do Senhor. Ele praticava a justiça. Mas, meus amados irmãos, nós vamos descobrir que Jó, embora fosse servo do Deus Altíssimo, fosse zeloso para com Deus, ele de fato só vai revelar que passou a conhecê-lo depois do sofrimento. É ele quem diz: agora os meus olhos o veem. O que mostra claramente que nós podemos fazer parte do povo de Deus, podemos ser membros da igreja, fiéis dizimistas, cumpridores dos nossos deveres, zeloso para com as coisas de Deus, mas sem um profundo conhecimento de intimidade e de relacionamento com o Senhor. Um outro texto que me chama a atenção são os discípulos no barco, em meio à grande tempestade. O problema dos discípulos ali não era falta de fé. O problema dos discípulos ali é que eles acordavam com Jesus, tomavam café com Jesus, andavam com Jesus, comiam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Lembram que quando Jesus, ele dá ordem aos ventos e aos mares para que se acalmassem, os discípulos perguntam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Não é interessante essa pergunta? Estavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas ainda não o conheciam como Deus encarnado, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, e tendo Ele domínio sobre tudo e sobre todos. Pois, meus amados irmãos, a gente pode ouvir de Jesus, ouvir de Deus, ler as Sagradas Escrituras e conhecer as maravilhas do Senhor, mas sem intimidade com Ele, sem relacionamento com Ele, sem conhecer Deus na nossa experiência de vida, sem conhecer Deus na nossa caminhada real do dia a dia. Meus amados irmãos, o texto sagrado nos diz com toda a certeza: quem é Deus? Quem é o doador da graça? Por que devemos celebrar a graça? Quando nós conhecemos e sabemos que Deus é todo poderoso, capaz, aqui no texto sagrado,
vem da ideia de poder. A palavra grega nos lembra a ideia de poder, de domínio, de controle. Celebramos a graça porque o Deus doador da graça é todo poderoso. Tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é Senhor de tudo e de todos. É Ele quem escreve a história. É Ele quem faz e desfaz. Eu celebro a graça do Deus que é todo poderoso, do Deus generoso. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Generoso. Ele é um Deus generoso, que apesar do homem que sou, apesar do que somos, frágeis, cheios de erros e de vacilos, que tropeçamos aqui e acolá, ainda assim, apesar disto, Deus estende a sua mão sobre nós e nos sustenta e nos conserva no seu coração e na sua proteção em todo o tempo e em todas as circunstâncias. É um Deus que não nos abandona. Ele é generoso, Ele é espaçoso, Ele tem lugar para cada um de nós. Ele nos recebe. É um Deus generoso para fazer infinitamente mais. Ele é um Deus atencioso. Eu acho isso extraordinário quando eu penso nesse Deus revelado no texto sagrado, porque Ele é atencioso. Ele está atento à nossa história e à nossa vida. Quando eu penso nesse Deus atencioso, a imagem que vem à minha memória e ao meu coração é como aquele pai que se agacha, que se abaixa para ficar na altura do filho, para conversar com o filho, olhando nos olhos do filho. E é exatamente o que Deus, o Eterno, fez. Ele desceu até nós, Ele veio à nossa altura, Ele nos alcançou na nossa condição de pequeno, e então falou conosco, olhando para os nossos olhos e dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele desceu à nossa condição. Ele não ficou do alto, olhando para a nossa miséria, mas Ele desce, Ele se agacha, Ele se coloca na nossa altura, Ele coloca diante de nós, olho no olho. É um Deus extraordinário. É um Deus extraordinário. É o Pai que vem ao encontro do Filho. É um Deus atencioso às nossas necessidades e às nossas aflições. Diante desse Deus poderoso, generoso e atencioso, não resta outra coisa ao cristão, ao crente, àquele que já alcançou a graça e a misericórdia de Deus, senão cantar e celebrar. E é exatamente isto que nós estamos fazendo hoje, neste domingo de manhã, quando nós lembramos dos 18 anos desta igreja. E a gente poderia bem cantar: temos por lutas mais temíveis, mas o Senhor nos tem. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é por isso que nós vamos prosseguir daqui para frente, firmados e sustentados nesta graça sobrenatural. Sabe, um outro texto que me vem à mente é o livro de Neemias, capítulo 8, de 9 a 12, quando o texto sagrado me faz lembrar que é necessário celebrar a graça do Senhor com alegria. Os irmãos se lembram do texto? Esdras, o sacerdote, lê o texto sagrado. E ao ler o texto sagrado, o povo de Deus se confronta com a sua realidade de pecador, de homens e mulheres que andam distante do propósito de Deus, que tropeçam, que erram, que vacilam.
que não estão plenamente em conformidade com a palavra de Deus. E o texto diz que o povo de Deus naquela hora, enquanto o sacerdote lia o texto sagrado, o coração deles encheu de temor e de tristeza, e então Neemias diz: faremos deste dia um dia de alegria, porque acima do nosso pecado, acima das nossas fraquezas, acima do nosso erro, está a graça, o favor, a misericórdia, o perdão de Deus, que nos restaura e nos levanta e nos faz de pé, caminhando seguros para alcançar as mansões celestiais. Pois, meus amados irmãos, ao passar por estes 18 anos, com certeza, os irmãos vão se lembrar de lutas, de tropeços, vão olhar para dentro de si e perceber o quanto nós somos pequenos e frágeis. Mas eu quero chamar os irmãos, eu quero convidar os irmãos, assim como Neemias, naquele dia, a se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa força. O Deus que nos trouxe até aqui é o mesmo Deus que vai nos sustentar daqui para frente, na alegria da salvação. Eu tive muita dificuldade de entender nesse texto: a alegria do Senhor é a nossa força, até o dia que eu descobri que eu tive filho. Foi na vida da minha filha que eu entendi esse texto. É quando a gente faz alguma coisa na esperança de ganhar o sorriso e a aprovação do Pai. Entenderam? Vocês já experimentaram isso na vida de vocês? É isso que Deus está dizendo aqui. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, seja incentivo para continuarmos a fazer a vontade do Senhor. Entenderam agora? Compreenderam agora? Vamos celebrar a graça de Deus, que nos fortalece, que nos anima, que nos encoraja, que apesar de ser o que somos, na alegria do Senhor, nós haveremos de superar e vencer os obstáculos. E haveremos de um dia dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati, bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Foi o que o irmão Milton fez. Imagina os irmãos que o meu primeiro ofício como pastor da igreja foi celebrar o culto em memória. Foi o meu primeiro ofício desta igreja. Mas foi celebrar o culto na certeza de saber que nós estávamos dizendo para aquele irmão tchau. Não estávamos dizendo a Deus, apenas tchau. Porque há em nós a certeza viva e segura de que um dia encontraremos com Ele de novo. Não é essa a nossa esperança, irmão? Não é isso que nós celebramos? A vida eterna em Cristo? Não é esta a razão de estarmos aqui hoje? Portanto, meus amados irmãos, alegremos-nos no Senhor. Celebremos a graça de Deus que trabalha em nós a salvação. O outro motivo porque devemos celebrar a graça do Senhor é o conhecimento, é a percepção do que Deus fez em nós, do que Deus trabalhou em nós. Diz o texto sagrado: de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus está trabalhando em nós. Deus fez algo em nós, dentro de nós, que de tão magnífico, de tão extraordinário, é impossível de pedir ou pensar. O que Deus realizou, o que Deus fez
fez na nossa vida é tão grandioso, é tão magnífico, é tão extraordinariamente espetacular, que você nem consegue explicar. Pode, porventura, um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe para tornar a nascer? Todos nós sabemos que não. Mas Deus não nos fez nascer de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não nos fez nova criatura. Ele não nos fez filhos nascidos agora de Jesus e não mais de Adão. Olha que coisa gloriosa, extraordinária. Ele transformou a nossa vida, Ele restaurou a nossa vida, e as coisas velhas são, e tudo se fez novo. Como é que você explica isso? Como é que você conta isso para alguém? Isso não tem explicação. Isso não se explica. É por isso que o mundo fica atordoado com a conversão das pessoas, com a transformação das pessoas, e eles não acreditam que isto seja possível, mas Deus fez e Deus faz em nossas vidas, e é tão grandioso que a gente nem tem como pedir isso, a gente não tem como pensar nisso. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desce depressa, e olha o que Deus fez com Zaqueu. Ah, Senhor, se eu roubei, eu vou devolver, porque eu agora sou nova criatura. É algo extraordinário, é algo fantástico, é algo inexplicável. Deus encontra com a mulher samaritana no poço, ao meio-dia, conversa com ela, e ao terminar a conversa, a mulher era nova criatura, era nova criatura. Vai lá, chama o teu marido, e ela responde com verdade, com o coração transformado, com o coração restaurado, com outra história, com outra vida. Ela diz: eu não tenho, eita, vida nova. E Jesus responde: dissestes com verdade, porque já tivestes 5 maridos, e o que agora tem, não é teu marido. Vida nova, vida nova, transformação, restauração, graça, inexplicável graça. Celebramos a graça, meus amados irmãos, porque reconhecemos o trabalho de Deus nas nossas vidas. Veja só o que disse o verso 17 do capítulo 3 de Efésios: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro, diz Paulo, para que, estando arraigados e alicerçados em amor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está orando para que, com as suas gloriosas riquezas, Deus nos fortaleça no íntimo do nosso coração, da nossa história e da nossa vida. Poder espiritual para perseverar. Olha, irmãos, eu não sei quantos irmãos já pensaram sobre isso, mas eu queria que os irmãos, nesta manhã, quando celebramos 18 anos de Igreja Batista das Alterosas, os irmãos pensassem na sua história de vida cristã. Desde o dia em que o irmão encontrou com Jesus e mudou a sua rota, mudou o seu caminho. Eu queria que o irmão pensasse nisso agora. O irmão já imaginou e já pensou no mundo onde nós vivemos? Que tipo de sociedade nós vivemos? Olha que sociedade terrível na qual nós estamos. E o irmão continua crente? Continua servindo ao Senhor? O irmão não acha loucura? Não acha loucura? O irmão acordar no domingo, às 6 horas, 7 horas da manhã, tomar banho, tomar café, vestir a sua melhor roupa e falar: eu estou indo para a igreja. Uma loucura isso. O seu vizinho fica doido.
significa isso? Perseverança. Perseverar na fé. Isso é um milagre de Deus operado pela sua graça, que te preserva em salvação em um mundo corrompido. Eu costumo dizer que cada crente é um tomate-são, dentro de uma caixa de tomates podres. Os irmãos sabem que o tomate é muito perecível. E se você coloca um tomate-são numa caixa de tomates estragados, não vai dar certo. Logo, logo ele vai estar o quê? Estragado. Amada Igreja Batista das Alterosas, todos nós, crentes no Senhor Jesus, alcançados pela sua misericórdia e graça, eu estou comparando como um tomate-são, de boa qualidade, sadio, dentro de uma caixa de tomates podres. E Deus te preserva em salvação. Não é um milagre? Hein, irmãos? Não é algo extraordinário isso? Pois é isso que Paulo está dizendo. Ele opera em nós poder espiritual para perseverar e prevalecer num mundo corrompido, num mundo estragado, numa sociedade desvairada. Deus te preserva em salvação, crendo em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós cremos que Jesus Cristo nasceu da Virgem, mas não é uma coisa extraordinária, é isso? O irmão ensina isso para os seus filhos, para os seus netos, e o irmão crê nisso com todas as forças do seu coração. Nós cremos nisso, nós aceitamos isso como verdade absoluta. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Celebramos a graça, meus amados irmãos, pelo que Deus faz em nós. Paixão espiritual, para amar como Deus amou, para amar como Deus ama o pecador. Os irmãos já perceberam o esforço que esta igreja faz, o investimento que esta igreja faz, para insistir com a sociedade que Jesus Cristo é a única esperança. Paixão pelas almas, esforço desta igreja para alcançar Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e o mundo. Os irmãos não poupam esforços, dedicação, investimento. Os irmãos compraram aquele prédio lá no Padre Eustáquio. E os irmãos vão investir alta soma em recursos para transformar aquele prédio num templo para honrar e glorificar o nome de Jesus. Para que aquele templo seja sinal, não é isso, irmãos? Sinal de que nós cremos num Deus que é infinitamente mais poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, que nos dá essa paixão, essa dedicação, este desenvolvimento para fazermos a obra do Senhor. Pensamentos espirituais para pensar nas coisas do alto. Tudo isso é Deus fazendo em nós. Os irmãos acordam pela manhã, tomam seu café, vão trabalhar, enfrentar esta sociedade que nós vivemos nela, mas os irmãos passam o dia inteiro pensando nas coisas de Deus. Os irmãos já perceberam como o crente é? Ele chega num lugar, numa floresta, e logo na floresta ele olha para as árvores gigantescas e pergunta: como é que Deus fez isso? Não é assim? Os irmãos pensam? Quando os irmãos olham para uma grande cachoeira, os irmãos dizem: como é que Deus fez isso? Porque o cristão está sempre pensando no Deus que opera todas as coisas. Pensamento nas coisas do alto. Meus queridos e meus amados irmãos, celebramos a graça pelo seu resultado em nossas vidas. Nós celebramos a graça à medida em que conhecemos o Deus da graça,
Nós celebramos a graça à medida em que nós vamos descobrindo e entendendo o quanto Deus tem operado nas nossas vidas, o quanto Deus tem trabalhado na nossa história e na nossa caminhada. E por fim, nós celebramos a graça do Senhor ao perceber o resultado da obra de Deus em nossas vidas. A graça nos insere no contexto onde a glória de Deus brilha cada vez mais forte. O melhor lugar do mundo para se estar é no colo de Deus. É no colo de Deus. Ainda que a gente sofra todas as dores desta terra, como disse o salmista no Salmo 23, nós cremos que o Senhor nos conduz na sua graça e na sua misericórdia. Não é assim, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale, não temerei, porque tu e a tua vara e o teu cajado, nós cremos nisto, nós vivemos isto, nós celebramos isso. Por isso, meus amados irmãos, a certeza de estarmos nos braços do Senhor, no colo do Senhor, nos fortalece e nos anima para continuar as lutas desta vida, até o dia em que Ele chamar a nosso nome. Eu tenho dito que o cristão é aquele que está sempre pronto para dizer presente quando Deus chama, quando Deus fala nosso nome, que a gente aqui na terra possa dizer assim: presente, Senhor, presente. Porque nós estamos confiados de que estamos no melhor lugar. No melhor lugar é no colo de Deus, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. A graça nos dá o maior tesouro que poderíamos ter na vida. Melhor presente não há. Os irmãos se lembram das parábolas contadas no Novo Testamento? Do tesouro escondido? Da moeda achada? Então o comerciante disse que venderia tudo para comprar aquele terreno, não é isso? Para ficar com o tesouro que estava ali escondido. Qual é o tesouro? O tesouro, irmãos, é o perdão assinado por Jesus. Nestes dias políticos que nós estamos vivendo, o presidente da República assinou um decreto chamado Graça. E eu fui procurar entender sobre isso. Entender qual é a diferença entre graça, entre perdão presidencial, entre indulto. Eu achei fantástico. Descobri que quando o presidente da República assina graça, é algo extraordinário. E o presidente está anulando qualquer condenação, qualquer acusação contra aquela pessoa. Não pesa sobre aquela pessoa nenhuma outra acusação. Isto é graça. E o presidente pode dar isto a qualquer momento durante o processo. É irrevogável. Graça, 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 graça. Foi o que Deus nos concedeu. E Satanás não pode fazer nada contra o decreto de Deus, que nos agraciou com o seu perdão e acabou sobre nós qualquer acusação. Graça, graça, graça dada por Deus. O nosso maior tesouro. Que diz a Bíblia que nem a traça nem a ferrugem pode consumir. É algo eterno. É algo eterno para as nossas vidas. E por fim, a graça nos insere na igreja. Ela nos dá Jesus. E é inesgotável o seu amor. Há um texto no livro de Atos que diz assim: que à medida em que Deus ia salvando as pessoas, Ele colocava as pessoas aonde? Na igreja. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou aqui. Aqui é o nosso lugar. O corpo de Cristo é o nosso lugar. A graça nos faz ser membros do corpo de Cristo.
É algo extraordinário, maravilhoso. Celebramos, portanto, meus amados irmãos, a graça do Senhor neste dia, pelo que Deus fez nas nossas vidas, pelo que Deus é nas nossas vidas e pelo que alcançamos mediante a graça. Que a Igreja Batista das Alterosas possa todos os domingos celebrar a graça do Senhor. Celebrar a graça do Senhor. O apóstolo vai dizer no verso 21 do capítulo 3 de Efésios: a Ele, a Deus, seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que a glória do Senhor seja vista nesta igreja por todas as gerações. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: tudo que o irmão fizer nesta vida tem valor. Se o irmão compra uma casa, tem valor. Se o irmão conquista um emprego, tem valor. Se o irmão compra um carro, tem valor. Se o irmão faz alguma coisa para a sua família, tem valor. Mas todas estas conquistas passam. E algumas delas servem de motivo para briga em um determinado momento da história. Não é assim? Mas o que nós fazemos para o Senhor permanece como testemunho do nosso trabalho para a eternidade. Perceberam a diferença? Entenderam a diferença? O que nós fazemos para Deus, a traça e a ferrugem não conseguem. Fica como registro para a eternidade. Celebremos a graça, irmãos. Celebremos a graça de um Deus generoso. Nós, os homens, fazemos muitos julgamentos. Não é verdade? Mas o Deus generoso não faz julgamento nenhum. Estão lembrados da dona prostituta? Estavam apedrejando a dona? Eu gosto muito dessa passagem, porque eu sou um pastor que às vezes imagino as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a escrever no chão. A Bíblia não diz o que ele escreveu, mas a minha imaginação me faz entender assim: eu estava lá, com uma pedra na mão, para jogar na dona. Aí Deus pegou e escreveu assim: Valquimar. Sou eu, Senhor. Então vem cá. Aqui, ó. E falei: Jesus, pode deixar, eu já estou saindo, muito obrigado, perdão, estou saindo, viu? Desculpa aí, foi mal. E depois o Senhor foi fazendo isso, e todos foram embora. E Jesus voltou para aquela dona e perguntou para ela assim: onde estão os teus? O que ela respondeu? Eles foram embora, só ficou o Senhor. Aí Jesus falou assim: nem eu te condeno. Eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para ti. Vá e não. Olha que coisa gloriosa. Não foi isso que Deus disse para nós um dia? Não é isso que Deus está dizendo para nós todos os dias? Todos os dias? Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. Igreja Batista das Alterosas, celebrem a graça desse Deus generoso que nos alcançou nas estradas desta vida, escreveu o nosso nome no livro da vida e falou para nós: viva mais um dia na minha presença e ser fiel, e eu te darei a coroa da vida eterna. Que Deus nos abençoe na sua graça e na sua infinita misericórdia. E agora, diáconos, para assumirem os seus lugares junto à mesa do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
tomou o pão. Vamos cantar a primeira estrofe, venham à mesa. Os irmãos que vão participar da celebração da ceia deverão se colocar em pé. E à medida que receberem, voltarão a sentar. Ok? Venham à mesa, convidam o Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Este é o meu corpo, comamos do pão. Venham lembrar-se de mim. Ele é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia a celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Os irmãos vão tirar o lacre. E aí os irmãos vão pegar o pãozinho. Está aí. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Comamos do pão. Bendito Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor e bendizemos o Teu nome. E cremos, Senhor, que Tu és dono de todas as coisas, do mundo aquele que é aquele que deseja bem. Te agradecemos, Senhor, por este dia, pela presença do pastor Paulo Quimar na gente. Te agradecemos, Senhor, por este momento em que nós lembramos, Senhor, do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Te agradecemos, Senhor, pelo vinho que vamos tomar. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tomemos o cálice. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor,
pelo sangue de Cristo derramado por nós na cruz. Agradecemos, Senhor, pela nossa salvação que esse sacrifício nos trouxe. Agradecemos a tua bondade, a tua misericórdia. Que a tua igreja, Senhor, possa estar sempre na tua presença. E que este ato, Senhor, nunca venha a ser negligenciado pelo teu povo. É o que te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse cálice ele é descartável, mas eu vou pedir aos irmãos diáconos para recolher, para a gente não deixar os cálices aí espalhados pela igreja, tá bom? Então os irmãos diáconos vão estar recolhendo os cálices e depois então eles serão descartados, mas nós vamos recolher. Meus irmãos, nós estamos terminando esse culto com a graça do Senhor, orando a Deus para que a gente esteja de fato unido no temor, na graça e na misericórdia do Senhor. Vamos todos juntos, como uma igreja, em amor, trabalhar para realizar a obra do Senhor como Ele deseja. Vamos começar um novo momento, uma nova história, sempre na dependência de Deus. Domingo que vem, com a graça de Deus, estarei com os irmãos, né? E daí para frente, vamos seguir juntos, um suportando o outro. Amém. Como diz a Escritura, a Bíblia diz: suportai-vos uns. Mas deixa eu explicar para os irmãos, esse suportar aqui não é um negócio pesado não, viu? Suportar aqui é dando suporte. Dando suporte, eu dando suporte aos irmãos, os irmãos me dando suporte para a gente fazer a obra do Senhor com alegria e muito amor. Há muita coisa para se fazer e nós vamos fazer juntos, na força e na graça do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós aprendemos e assim vamos viver, celebrando a graça do Senhor. Amém. Espere. Obrigado, Senhor, nosso Deus, por este momento que passamos aqui neste lugar. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que esteve conosco neste culto, participando conosco. E agradecemos mais uma vez por estarmos aqui relembrando a morte e a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor nos conduza neste dia e nos dê a Tua paz para que possamos viver confiados em Ti e sempre na Tua proteção e celebrando a Ti, ó Deus. E oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqui e agora e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém.